Há pessoas que não precisam dizer uma palavra para dominar o ambiente. Elas entram em silêncio. E mesmo assim, tudo ao redor parece se reorganizar. Não pedem atenção. Elas impõem presença. Vivemos em uma época em que todos gritam por validação, onde o excesso de palavras dilui o impacto. Mas há um outro caminho. Um caminho frio, calculado e sutil. Um caminho onde o poder não está em ser amado, mas em ser temido e respeitado. Você já tentou ser gentil o tempo todo, acessível, transparente, compreensível? E o que ganhou com isso? Talvez empatia, sim, mas provavelmente também foi ignorado, subestimado ou até explorado. A verdade é simples. Aquilo que se entende com facilidade não assusta, e o que não assusta não comanda. Neste vídeo você vai descobrir as 7 regras maquiavélicas que silenciosamente governam o jogo de poder. Não estamos falando de violência, nem de manipulação explícita. Estamos falando de algo mais sutil. O domínio invisível. Prepare-se. A partir de agora, cada palavra que você ouvir será uma lâmina afiada contra a sua previsibilidade. E se você aplicar o que vai aprender aqui, ninguém mais conseguirá te decifrar. Agora, vamos à primeira regra. Se as pessoas conseguem prever cada passo seu, cada reação, cada palavra, você já está dominado. Previsibilidade é um convite à manipulação. Quando você se expõe demais, se explica demais, se mostra inteiro, você entrega as chaves do seu território psicológico. O primeiro passo para o domínio total é tornar-se ilegível. Não seja fácil de entender. Não deixe que saibam o que te move, o que te fere, o que te paralisa. Fale menos. Reaja devagar. A clareza total é uma armadilha. Quando alguém te entende completamente, passa a se sentir superior. E o que é lido com facilidade é descartado com facilidade. Há poder no silêncio. Há presença no mistério. O respeito nasce da dúvida que você planta nos outros. Eles podem até não saber quem você é por completo, e é exatamente isso que os faz andar com cuidado. Quando suas palavras são poucas, cada uma ganha peso. Quando suas emoções são contidas, cada gesto se torna tenso. Aqueles que não podem prever sua próxima ação, aprendem a temê-la. Torne-se um enigma. E todos ao seu redor começarão a recalibrar seus próprios movimentos. Num mundo onde todos querem vencer pela intensidade, você dominará pela contenção. A maioria das pessoas reage no impulso. Se justificam, se explicam, se ofendem. Mas cada reação imediata é uma confissão involuntária. Quem reage primeiro, revela sua fraqueza. Quem espera, observa, calcula, comanda. A provocação só cumpre seu papel se encontra uma resposta. Se alguém te ataca e você responde, já perdeu. Mas se você permanece imóvel, calmo, com um olhar que não entrega emoção, você transforma o ataque em constrangimento. É nessa ausência de resposta que nasce a força silenciosa. Não se trata de ser passivo. Trata-se de escolher quando e como se mover. Quando todos gritam, o silêncio vira autoridade. Quando todos disparam palavras, a pausa vira estratégia. Você não precisa vencer uma discussão. Precisa fazer com que o outro duvide da própria vitória. Maquiavel não precisava levantar a voz. Ele deixava o silêncio pesar até que o ambiente se dobrasse à sua presença. Essa é a arte de observar enquanto os outros se desgastam. É ali, nesse terreno de autocontrole absoluto, que nasce o verdadeiro domínio. O previsível é o território dos fracos. Quem sempre age da mesma forma é rapidamente decifrado, e aquilo que é decifrado é controlado. Você quer ser respeitado? Torne-se imprevisível. Mas não se trata de instabilidade emocional. Trata-se de uma oscilação calculada. Hoje você se mostra presente. Amanhã desaparece. Hoje você oferece atenção. Amanhã, silêncio. A constância cria conforto.
mas o desconforto estratégico cria tensão. E tensão, quando bem administrada, é uma forma de comando. Permita que nunca saibam exatamente como você reagirá. Nem sempre gentil, nem sempre distante. Você alterna porque quer manter o outro em alerta. E quem está em alerta está em posição inferior. Esse é o ponto. Você não quer ser entendido. Você quer ser considerado com cautela. Quando sua presença vira enigma, suas ações passam a ter peso dobrado. E quem pisa com medo, pisa devagar. É assim que o inesperado, usado com precisão, deixa de ser instabilidade e se transforma em domínio. Estar sempre presente é uma forma de desaparecer. Presença demais vira ruído. Mas a ausência bem calculada transforma você em referência. O cão está sempre por perto. O lobo, não. E é exatamente por isso que quando o lobo surge, o mundo silencia. Você precisa aprender a sair de cena antes que sua presença se torne banal. Não espere ser descartado para se recolher. Desapareça no auge. E volte quando for lembrado, não quando for esperado. Quem aparece pouco carrega mistério. Quem aparece sempre vira paisagem. Sua ausência deve causar impacto. Ela deve fazer o outro pensar, repensar, revisar atitudes. A escassez gera valor. E o valor gera respeito. Não é preciso dramatizar. Basta desaparecer com elegância, sem explicação, sem aviso, porque o que não se explica pesa mais. Se sua presença é forte, sua ausência será ainda mais. E quem aprende a usar a distância, aprende também a ensinar sem dizer uma palavra. Quando você se ausenta, o ambiente se reorganiza. É aí que você deixa de ser apenas uma pessoa e se torna uma referência. As pessoas têm uma necessidade quase compulsiva de entender quem está diante delas. Querem classificar, definir, colocar em caixas seguras. Mas quando você não se revela, algo curioso acontece. Elas começam a projetar. Elas te transformam em espelho. Cada silêncio seu vira uma pergunta. Cada gesto contido, um convite à imaginação. E o que é imaginado tem mais força do que o que é dito. Porque o que é dito pode ser descartado. Mas o que é projetado fica, volta, se repete. Não corrija interpretações. Não preencha lacunas. Deixe que os outros tentem te decifrar. Cada tentativa é um passo mais fundo no fascínio. E quanto mais projetam, mais presos ficam. Não a você, mas ao mistério que você representa. Não seja o livro aberto. Seja o manuscrito incompleto que ninguém consegue parar de tentar ler. E é exatamente isso que vai te tornar inesquecível. Não pelo que você oferece, mas pelo que você retém. Ser apenas temido gera conspiração. Ser apenas amado convida ao abuso. O verdadeiro poder nasce da fusão entre os dois. Você deve ser admirado, sim, mas também deve conter uma ameaça invisível. Não é sobre agressividade, é sobre a percepção de que você pode ser gentil, mas jamais deve ser provocado. As pessoas precisam sentir que há um limite, um ponto silencioso que, se ultrapassado, não será explicado, apenas encerrado. Quando todos sabem que você é capaz de se afastar, de se calar, de sumir sem aviso, eles se ajustam. Eles dosam as palavras, pesam os gestos e, o mais importante, pensam duas vezes antes de testar seus limites. Respeito sem tensão vira costume. Medo sem respeito vira revolta. Mas quando os dois se equilibram, nasce a reverência. Você se torna não apenas alguém a ser ouvido, mas alguém cuja presença altera o comportamento dos outros. E isso não é carisma. É comando energético. É liderança silenciosa. Esse é o território onde poucos pisam, mas todos se curvam. Tudo o que é completamente revelado perde o encanto. Aquilo que se entende por inteiro se torna comum. E o comum nunca comanda. Você não foi feito para ser totalmente acessível. Quem oferece tudo,
logo não tem mais nada a oferecer. E quem não guarda nada é facilmente substituído. Mantenha partes de si em silêncio. Guarde seu mundo interior como território sagrado. Nem todos precisam saber o que você pensa, o que você sente ou o que pretende fazer. Seja seletivo até no afeto. Entregue presença, mas nunca por inteiro. Ofereça calor, mas comedidamente. Deixe que os outros percebam. Você está aqui, mas poderia não estar. Você fala, mas poderia ter se calado. Você sorri, mas nunca por obrigação. A ausência de explicações cria uma atmosfera, e é essa atmosfera que se transforma em presença permanente. Você não precisa desaparecer para ser lembrado. Precisa apenas se tornar inesgotável na dúvida que provoca. Esse é o segredo dos que permanecem, não pelo que se sabe sobre eles, mas pelo que nunca se conseguiu descobrir. Você chegou até aqui e talvez tenha percebido. O verdadeiro poder não está no grito, está na ausência, no silêncio que pesa, na dúvida que permanece. Maquiavel nunca quis ser temido pela violência, mas pela incerteza, pela profundidade que não se alcança. Se quiser dominar, não grite. Evapore, não explique. Corte, não implore. Cale. No mundo dos barulhentos, quem cala, comanda. Se isso te tocou, comente abaixo. Me tornei ilegível.